Conexão Corporativa é um projeto de ensino do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da UF, que tem o objetivo de aproximar os alunos do curso de engenharia dos profissionais que atuam em empresas e organizações, para que eles possam compartilhar suas experiências, vivências, dar dicas, recomendações para vocês, os alunos. Esse bate-papo será, portanto, gravado e depois será disponibilizado no YouTube para acesso de vocês. Hoje, o primeiro programa, né, a primeira entrevista, uma pessoa muito especial, com o Rafael Sixel, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. O Rafael, ele é químico industrial, com especialização em química ambiental e eficiência energética, ele tem mestrado em química ambiental também. Apesar de não parecer, ele já tem 22 anos de formado, já tem uma larga experiência em várias empresas, ele trabalhou na Cromos, na Gillette do Brasil, que hoje em dia é a P&G, na Abbott Farmacêutica e na Bayer, e antes dele estar nessa empresa que ele está atualmente, né? E nessa empresa atual ele atua nas áreas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, infraestrutura e facilities, projetos e também é responsável por uma planta piloto. E ele está no Japão, né? Ele é carioca, casado, tem 2 filhos e gosta muito de esportes, particularmente de náutica. Então, Rafael, a ideia desse nosso programa é trazer profissionais como você, né, que estão no mercado e que são capazes assim de passar para os alunos um pouco da vivência, da experiência que tem hoje em dia, dos desafios, mas também dar algumas dicas e poder ajudar aí os alunos que estão hoje em dia, né, os jovens que estão hoje em dia na graduação, se formando, né, nesse desafio aí de enfrentar o ambiente profissional, conseguir uma posição aí no mercado, e no sentido de facilitar, de preparar esses alunos para esse momento futuro que eles vão viver. Então, queria te agradecer de início, né, a sua disponibilidade de participar, tá, gente, seu tempo aí. No Japão, agora, a gente está com 12 horas de diferença, né, então está no final do seu dia de trabalho aí. Mas eu queria que, para começar, Rafael, eu queria te pedir para você falar um pouco da sua carreira, do seu percurso, né, para chegar até a sua posição atual, do ponto de vista de experiências que você teve e o que você desenvolveu para chegar até onde você está. Perfeito. Professor Geraldo, primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma grande honra, né, poder colaborar e participar dessa conversa, especialmente porque eu já tive nessa posição, já fui universitário e sempre importante poder compartilhar de pessoas que já trilharam um certo tempo, né? Eu, na época onde eu fiz a universidade, eu tinha a sorte da legislação ser um pouco mais flexível. Então, eu podia fazer estágio desde o primeiro ano, no primeiro período, por exemplo, da faculdade. Eu estudava à noite, tinha menos tempo para estudar, mas tinha mais tempo disponível para poder me dedicar à indústria e a experimentar um pouco esse ambiente. Então, desde o primeiro período, eu comecei fazendo estágio e continuei até o último período da faculdade. E como eu fiz curso técnico, eu também fazia estágio no nível técnico, ou seja, eu tenho mais tempo de experiência na indústria do que tempo de formado na faculdade. Então, isso, no meu caso, ajudou bastante, porque eu podia aprender, ir para a faculdade, ver os conceitos e experimentar isso na prática, na indústria, conversando com profissionais bem mais experientes do que eu. Então, isso ajudou bastante. Então, como você mencionou, eu comecei minha carreira em diversas empresas, depois eu fui durante anos na Bayer, que foi uma empresa que eu fiquei mais tempo, até a empresa atual, e foi o que acho que me ajudou a alavancar o que a gente chama de soft skills, porque na universidade a gente aprende muito a parte teórica, os conceitos, né, a parte técnica, mas nem tanto essa parte de relacionamento, de apresentação e de novo, né, os soft skills. Então, isso ajudou a aprender um pouco mais cedo essa parte e acho que alavancou um pouquinho mais assim a minha trajetória. Então, assim, logo cedo eu saí um pouco da parte técnica do laboratório, eu comecei em laboratório, mas logo depois eu acabei migrando para uma área mais gerencial, mais corporativa, que foi o que eu particularmente me apaixonei mais. Gerenciar processos, pessoas, projetos, que foi muito legal. Isso é um resuminho aí, bem resumido da minha trajetória. Tá ótimo. Eu acho que é legal que vai dar justamente essa visão aí que às vezes eu tento passar para os alunos, né? Que cada vez mais, quando a gente vai crescendo na vida profissional, a gente precisa mais dessas soft skills, né? Dessas habilidades por assumir posições de liderança como a que você tem agora, né? Então, é muito legal você dar esse depoimento e valorizar tanto o estágio, né? E o ingresso
no mundo profissional. Hoje em dia, há certas limitações, realmente, né, tanto na carga horária de estágio, que se limita a 30 horas, como ao início, né, que geralmente, nesses períodos iniciais, é mais difícil você conseguir um estágio formal, né, porque a universidade tem alguns requisitos para que haja essa contratação, mas, independente disso, há tempo, né, para os alunos poderem se dedicar, buscar uma posição e poder ter essa experiência diversificada como você teve, né? Muito legal. E aí, Rafael, olhando para trás e voltando no seu tempo de universidade, na sua formação, o que você acha que foi mais importante, assim, que você teve na sua formação para você chegar à posição que você alcançou? Você diz mais na parte da universidade, formação durante o período de universidade? Exato, exatamente, exatamente. Quanto aos conteúdos, né, que você tinha agora, olhando nem tanto para o estágio, mas mais para a universidade mesmo. Bom, eu como, de alguma forma, eu sempre estive conectado com a indústria química, apesar de ter migrado química, farmacêutica, petroquímica e agora cosméticos. Então, apesar de não estar dentro de uma área técnica, por viver esse métier que a gente chama, né, da empresa, me ajuda muito a ser um gestor, mas que tem um conhecimento técnico. Então, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu tenho que discutir um processo de uma área, um departamento ou uma indústria, o conhecimento técnico que eu adquiri na faculdade me ajudou bastante. E algumas disciplinas até passam por outras vertentes, como economia, como às vezes pedagogia, psicologia. Isso também, de alguma forma, pelo menos abre portas, né, para você experimentar algo que não é realmente core business da engenharia química ou química que você estuda. Então, essa parte técnica, por estar mais próximo de uma indústria química, é bem importante, assim, até hoje para mim. Excelente. Essa é outra mensagem também que eu acho importante que você traz, né, que ainda que haja as soft skills, né, também ter o hard skill, que é a parte densa do conteúdo, né, e da formação, também é importante, né, porque como você falou, você quando entra num projeto, você tendo uma visão da parte técnica, um conteúdo técnico, você consegue se aprofundar e opinar e ter uma visão mais concreta do que você está fazendo, né? Então, essa parte também é importante, né? Você ter uma boa formação, um bom conteúdo. Isso a universidade dá, o curso superior dá, que é você poder ter uma formação de base, né? Um background, assim, que te possibilita discutir e entender os projetos e falar com propriedade dos assuntos, né? Ainda que não seja o seu assunto específico, né? Você tem uma bagagem que possibilita você entender, saber do projeto e interagir, né, no sentido de somar o projeto. Né? Muito legal. Sem dúvida. Perfeito. E ainda em relação à sua formação, né, você fez um curso com um perfil essencialmente técnico, né, um curso onde a formação técnica é muito importante. E a gente sabe que com a evolução da carreira, cada vez mais a gente precisa dessas habilidades comportamentais. Você teve esse tipo de conhecimento no seu curso de graduação? Como você fez para adquirir isso que você tem hoje? Tanto utiliza hoje, né, essas habilidades comportamentais na liderança? Eu sou daqueles que desde criancinha já sabia que ia fazer química, por exemplo. Gostava de misturar, de fazer experiência, então eu só sabia. Então, até assim, curso técnico, faculdade, eu me imaginava um grande químico, mas porque eu não conhecia ainda esse lado dos soft skills, do gerenciamento, de infinitas possibilidades que um químico, um engenheiro químico, um químico industrial podem atuar. Pode ser desde um presidente de empresa até realmente um grande pesquisador. Então, eu sempre gosto de falar das soft e hard skills, porque quando você começa na carreira ou sai da faculdade, o seu hard skills é bem alto e soft skills bem pequeno, né? E você não está na faculdade para estudar isso, apesar de ser bem importante você experimentar. Mas não importa muito se você vai seguir uma carreira mais técnica, porque você pode escolher uma carreira mais técnica, tipo um pesquisador, seja na universidade ou numa empresa, ou uma carreira mais gerencial, vai precisar essencialmente dos soft skills. E por quê? Você vai ter que vender ideias, você vai ter que gerenciar pessoas, você vai ter que influenciar pessoas, você vai ter apresentações, vai ter que se comunicar. E se você não desenvolver isso, você pode ser um excelente técnico, um baita de um área de hard skills, mas como é que você vai fazer acontecer as coisas ao seu redor? Como você vai lidar com pessoas imprevistas? Então, por isso que, à medida que você vai passando, você vai avançando na sua carreira, essa parte de skills, a gente fala muito desse termo, mas o que que são os soft skills?
como você lida com as pessoas, qual é o seu nível de resiliência, como você se comunica, né? Se relaciona, como você se adapta e reage quando você tem uma negativa ou tem um problema. Você é uma pessoa que surta, ou que perde o controle, ou consegue manter a calma e ter aquele raciocínio lógico para tentar encontrar uma vertente. Isso que é o a gente fala tanto de soft skills. Então é isso, quando a gente sai da faculdade, isso eu não experimentei tanto na minha época. Eu era bem hard skills, ganhava um químico, e depois fui vendo que, não, muito legal, você precisa realmente desenvolver todo um lado que você não experimenta na faculdade. Então, essa é a dinâmica, mais ou menos que eu vejo de quando a gente sai da faculdade, não da universidade. Então, esse balanço é Perfeito. super importante e de qualquer jeito, qualquer lugar que você vá, você vai precisar desenvolver esse lado. Uhum. Muito bom. E agora você tem uma carreira internacional, né? Está aí no Japão, mudou com a família para outro país. Eu queria te pedir para te falar um pouco dessa experiência, né? Que é uma experiência tão assim, enriquecedora, que eu imagino que seja, né? Nunca morei em outro país, mas eu acho que, assim, fazer uma mudança desse tipo, ainda mais num país com uma cultura tão diferente como a cultura japonesa da nossa, né? Aí eu queria te perguntar isso, quais estão sendo os seus maiores desafios e as maiores oportunidades dessa vida aí, já que você está mais de um ano aí no Japão. Compartilha com a gente um pouco aí da sua experiência nesse aspecto. Até para motivar as pessoas, os alunos, né, a pensarem em carreiras internacionais também no futuro. Eu sempre gostei muito dessa questão do ambiente diverso, de diversidade de cultura, de pessoas e tal. Então, sempre planejei ter alguma experiência fora, mas jamais pensei que seria no Japão. E essa é a parte interessante, porque por mais que a gente planeje a carreira, tudo, você também está sujeito aos acontecimentos da vida, né? Então, quando veio a proposta do Japão, minha primeira reação foi, putz, como que eu falo não para esse negócio e tal? Mas aí tem aquela questão, bom, deixa eu pensar antes de ser reativo. E vi que o Japão é um excelente país, Tóquio é uma cidade super desenvolvida, uma das top 3 economias do mundo e tal. Eu falei, por que não? Só que assim, consciente de que seria uma imensa mudança e saída da zona de conforto, até fora da zona de conforto. Então, o que que é interessante? Depois de alguns anos, você se passa a dominar a sua área, né? De uma forma ou outra, você estudou aquela área e tal, aí começa a ficar muito tranquilo. Então, um desafio como esse, de ir para um outro país, coisas que são muito fáceis de fazer, tipo, você vai no supermercado comprar uma coisa, você nem pensa mais no Brasil. Aqui no Japão, eu já comprei, achando que era sabonete e era uma caixinha de incenso. Porque, coisas assim bizarras, porque é tudo em japonês, e aí a aparência da embalagem parece, aí você. Então, assim, você tem que pensar para tudo. Você vai na farmácia, você tem que pensar 10 vezes, perguntar, usar um tradutor, etc. Isso tudo te faz forçadamente ou não, se desenvolver em outras áreas que você eventualmente estava super confortável no Brasil. Eu acredito que toda essa mudança drástica leva as pessoas, o ser humano, a ter um desenvolvimento um pouco além, né? E mais acelerado do que se você tiver realmente na cultura, no país onde você está acostumado durante muitos anos. Então, além de ter a preocupação do trabalho, eu tenho essas preocupações pequenas que antes não precisava nem pensar, e a família. Preciso entender como é que está lá o progresso dos meus filhos na escola, minha esposa tem que dar uma atenção especial para ela, porque ela está mais assim acompanhando, então super longe da família. E além disso, se você fizer um furo aí, cavar um buraco, você chega no Japão, porque é do outro lado do mundo. Então, até para me comunicar com os amigos, com a família, são 12 horas de diferença. Ou seja, você tem que encontrar soluções para tudo, para que você permaneça são, né, sereno e estável, consiga trabalhar, se desenvolver, mas não ter nenhum problema em todas essas áreas da sua vida. Então, eu vejo muita beleza nisso. É super difícil, você enfrenta pequenas crises, mas à medida que você vai encarando isso com muita boa vontade, sabe, com um espírito assim mais aberto, com o growth mindset que a gente fala, as coisas vão se encaixando, o tempo vai amadurecendo e no final é super legal que você começa a se sentir super bem por ter aceitado esse super desafio. Podia um monte de coisa dar errado, a gente nunca sabe, né? Podia não me adaptar, nem minha família, mas só sabe se a gente realmente apostar um pouco. Então, eu super encorajo as pessoas que têm essa vontade de experimentar algo diferente, porque acho que tem muitos ganhos, dependendo da forma como você encara. Esse é um pouquinho do resumo. Ah, e para finalizar, acho que é legal
fala sobre a diversidade. Por exemplo, onde eu trabalho, no meio ambiente, para citar algumas nacionalidades, tem japonês, chinês, filipino, malásio, inglês, holandês, francês, brasileiros tem um ou outro, eu mais dois, assim, indiano. Então, veja a diversidade de pensamentos, de culturas, de formas de interagir que eu enfrento aqui, né? Então, isso tudo vai te abrir na mente de uma forma inimaginável, que eu nunca teria, por exemplo, trabalhando no Brasil. Então, você começa a ver o mundo, as coisas, começa a deixar de lado algumas crenças que você tinha, começa a adquirir outras, vai formando assim uma nova forma de pensar. Isso é bem legal. Super encorajo. Que bacana, eu acho que realmente deve ser incrível, uma experiência incrível. Você, então, que foi com a família, né, está proporcionando isso para os seus filhos, né, essa vivência com uma cultura diferente. E como você falou, né, também é uma aventura, né, como se fosse uma aventura, né, tem que ir vivendo um dia de cada vez e, e enfrentando os desafios adicionais, uma vida num país diferente, mas também agora, quando você olha para trás, né, você vê quanto que você avançou, quanto que você amadureceu, quanto que você pôde progredir, né, na sua carreira profissional, mas também na vida pessoal, com esse aprendizado todo. Né? Então, sem dúvida, deve ser incrível. Muito legal. Fico feliz de você estar com essa experiência aí. E aí, no seu caso, você foi expatriado, certo? Você mantém um contato com a sua empresa aqui no Brasil, deve retornar ao país ou ir para um outro país depois de um tempo. Aí eu queria saber qual é a sua expectativa em relação a isso. Como você vê voltar para o Brasil ou então ainda ter que ir para outro país, para outro desafio? A primeira vez eu acho que deve ser mais difícil, né? Eu acho que agora você deve olhar para a segunda oportunidade. Vamos imaginar que agora você vá para os Estados Unidos ou para a Europa, para a Alemanha, por exemplo. Você acha que você já vai ver de uma forma mais fácil, né? Ou talvez assim, não que seja fácil, né? Mas você vai ter mais instrumento, vai estar mais preparado para essa mudança, né? O que você está pensando disso? Tudo na vida, Geraldo, acho que é uma questão de benchmark, de comparação. Eu lembro que quando eu comecei, primeira vez que eu andei de avião, foi uma ponte aérea de 45 minutos, para mim era uma super viagem. E aí depois você vai, por exemplo, Estados Unidos, uma viagem de pouco mais de 10 horas, nossa, super longo. Agora, quando eu vou para o Brasil, é uma viagem de quase 30 horas. Então, qualquer coisa menos de 30 horas, você possa falar, agora já voei 30 horas, já suporto uma viagem de 20 e poucas horas no avião, é fácil. Então, assim, normalmente depende das empresas, mas cada uma tem uma política. Normalmente você tem um contrato, vamos supor, de 5 anos, aí você vai para o país, o seu novo país, e aí faz um projeto, alguma coisa. E o esperado é que você vai, faz sua missão e volta para o seu país de origem, que você mantém ainda algum vínculo, né? No Brasil, no caso. Mas, muitos casos, assim, o profissional ele começa a se identificar com essa questão mais carreira internacional, com uma vida fora, e surgem outras oportunidades. Então, às vezes, você está no Japão e aí, no meio do caminho, aparece um outro projeto na Europa, na França, outro país, assim, ah, legal, por que não? Porque essa segunda ida já é infinitamente mais fácil. Então, essa primeira mudança do seu país de origem é um choque, mas depois, eu falo o seguinte, depois de morar no Japão, onde tudo é invertido, todo o alfabeto é diferente, acredito que seja muito mais fácil de adaptar em algum outro país. Nunca é fácil, mas é um pouco mais. Então é isso, cada vez que você dá um passo um pouco mais largo, outras coisas vão sendo mais simples, né? Então, isso que é legal. Então, não sei. Eu acho que hoje, se surgir uma oportunidade, eu acho que poderia ir, ou se não, voltar para o Brasil, fica meio incerto, e acho que isso que é legal também. Você tem uma dose de incerteza, mas deixar as portas meio abertas, assim. Perfeito, legal. Mas aí, olhando agora para a sua carreira, né, que você está vivendo agora nessa posição aí no Japão, com esses desafios todos, toda essa bagagem que você adquiriu e tem atualmente, todos esses conceitos, ferramentas e habilidades, né, como você disse, se você estivesse hoje na universidade, né, com essa visão que você tem hoje, o que você acha que tentaria obter na sua formação, porque acha que esse conhecimento tem sido importante para você no seu dia a dia e no seu crescimento profissional hoje em dia? Você acha que se você ia buscar na universidade, se você estivesse hoje na universidade, com a cabeça que você tem hoje, né, depois desses anos, mais de 20 anos de experiência no mercado? Acho que quanto mais o profissional, o recém-profissional, né, recém-formado, é preparado para entrar num mundo
diverso e às vezes hostil, né? Existe o tal do VUCA World, que é super incerto, super volátil, melhor. Então, algumas disciplinas ajudariam muito e eu me interessaria mais com a cabeça que eu tenho hoje, por exemplo. Entender um pouco mais sobre economia e sobre geopolítica, porque cada vez mais o mundo é globalizado. Então, o que acontece lá na Rússia, Ucrânia ou na Ásia influencia a América, etc. Entender um pouco desses mecanismos, como funcionam as coisas, geopolítica é bem útil para quem quer avançar um pouco mais na carreira. Outra é a economia, porque se você não faz absolutamente nada, se não tiver um budget, se não tiver uma conversa com alguém responsável por finanças, então entender, hoje eu já tenho bastante mais conhecimento em finanças, porque tudo nas empresas, nas organizações gira em torno disso, né? E, lógico, os soft skills, que diz respeito a desenvolver habilidade de comunicação, de relacionamento, esse amadurecimento. Então, essas três vertentes, acho que seriam, no meu caso, algo que eu me interessaria mais ter na cabeça de hoje e naquela época. Eu precisei adquirir isso ao longo da carreira, e seria talvez mais fácil, sei lá, menos energia eu gastaria se eu tivesse sido preparado na época da universidade. Perfeito, Rafael. Eu acho que essa sua visão, né, ela é muito importante, porque se a gente olhar hoje em dia, pelo menos a perspectiva que eu tenho no mundo acadêmico, os cursos são muito focados naqueles temas centrais de cada profissão, né? Até porque há limitações de carga horária do MEC e, e capacitação dos professores, né? E já são muitos assuntos. O nosso curso, por exemplo, de engenharia ambiental, tanto o pessoal da engenharia agrícola como de recursos hídricos, é uma formação muito ampla. São disciplinas de uma área muito vasta, né? Então já é difícil é, dar essa formação com essa completude toda que a gente precisa dar, né, o máximo de formação. Mas, por outro lado, a universidade possibilita matérias optativas e matérias eletivas. Então, é possível para os alunos que tiverem interesse, como você falou, em geopolítica, por exemplo, ou algum curso mais de administração, de economia, ou de direito, ou de história, fazer uma disciplina isolada no outro curso, né? Buscar isso, né? Então, eu acho que isso é importante, que mostra o protagonismo que o aluno tem que ter, né? Nesse mundo difícil, globalizado que ele vai enfrentar, né? Nesse futuro aí com tantas novidades, ele assumir desde cedo, desde a graduação, o seu protagonismo, dele poder gerenciar também uma parte do seu curso, né, e pensar que talvez o mais importante não seja, dentro do possível, né, dentro da realidade econômica de cada um, mas sim, não seja logo se formar, mas pensar em matérias também auxiliares, né, que possa fazer. Eu sei que às vezes pode parecer utópico, porque a carga horária já é bem grande, né, mas ter isso em mente, fazer algumas matérias assim também, eu acho que é uma coisa que é possível, né? Não que seja fácil, mas é possível. Mas também, né, nem sempre o melhor é tão fácil assim, né? Já visto a experiência que você está tendo aí, toda essa sua adaptação que você está tendo aí no Japão, mas também o que você está conseguindo colher, pelo que você está falando para a gente, né? Muito bom. E aí, Rafael, para a gente terminar, está acabando, nosso papo é um papo rápido, mas está muito legal. Eu acho que você está trazendo pontos assim, muito relevantes, eu acho que vai contribuir muito aí para a formação dos nossos alunos, né, que é o objetivo do nosso Conexão Corporativa. Eu queria te pedir para você deixar três dicas para os alunos de engenharia que estão nos assistindo e que pretendem ter uma carreira de sucesso no mundo empresarial. O que você acha que é importante para eles? E se você pudesse dar três dicas, quais seriam essas dicas que você deixaria para eles aí, para eles terem um sucesso igual o seu, assim, ou parecido? Não tem muito fórmula, né? Depende muito de cada um, dos caminhos, etc. Se você permitir, eu vou deixar não apenas três, mas alguns ingredientes que podem ajudar. E aí eu queria pedir emprestado uma palavra que você usou agora, que eu achei super legal, que é protagonismo. Então, todos os anos a gente tem dezenas, centenas de profissionais que se formam, que ficam disponíveis no mercado de trabalho. E as empresas, as instituições vão selecionar os melhores, né? Então, nos processos seletivos a gente olha muito algumas características. Uma delas é protagonismo, e é muito legal realmente você ser protagonista da sua formação, ir atrás, não esperar. Essa é uma palavra, um ingrediente. A outra eu diria que é comunicação. E, de novo, não adianta você ser um super técnico, super bom profissional na sua área, mas você não consegue se comunicar. E dentro de comunicação entram várias vertentes. Como você se projeta, como você se coloca e idioma. Então, super dica mega importante, no mínimo,
o inglês fluente precisa fazer parte da sua formação. E essas habilidades de comunicação. Então, seria o segundo. Tem um que eu gosto muito, que eu falo até com meus filhos, são pequenos ainda, mas eu falo para eles. Escuta ativa, aprender a ouvir. Então, por que a gente tem duas orelhas, dois olhos para ouvir mais, observar mais? E só uma boca para falar menos. Então, essa habilidade de ouvir mais e tentar ver vários aspectos antes de você julgar ou formar sua opinião, acho que é bem importante. Seria o terceiro. E aí, paciência e resiliência, né? Tive um gestor que trabalhou comigo muitos anos que falava sobre paciência, resiliência e esse estilo mais low profile, porque nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer. Isso não é fácil, né? Mas uma vez que a gente consiga ter isso, ajuda. E por último, não menos importante, bom humor e diversão. Que não adianta também levar muito a sério, fazer uma coisa muito pesada e não ter esse have fun. Então, se divertir, também ter bom humor, às vezes vai dar tudo errado, tudo que a gente planejar vai dar errado. Eu já tive vários momentos na minha carreira, se tivesse mais tempo aqui, eu poderia compartilhar que eu fiquei super chateado, deu errado, só que um tempo depois, ainda bem que deu errado, porque eu fui por outro caminho. Então, assim, deixar um pouco a vida também levar, né? E sorrir um pouco, levar a coisa com bom humor. Foram mais de três, acho que eu trouxe alguns ingredientes, mas acho que é válido, porque são coisas que se você colocar aí, tentar colocar parte da sua vida, pode ajudar. Nunca é sucesso garantido em nenhum lugar, mas acho que pode ajudar. Excelente, tá ótimo. Eu acho que você trouxe pontos muito importantes. Eu acho que, como você falou, né, o idioma, muito importante. E também viver, né? Pensar nisso como não ficar focado só na chegada, mas pensar nesse processo, né? Tentar curtir o Claro, processo e aproveitar a vida durante o processo, né? Porque nem tudo dá certo, aparentemente, algumas coisas vão acontecer, vão surgir alguns obstáculos, mas se você puder curtir, aproveitar cada etapa, eu acho que você vai aprendendo, né? E vai trazendo, vai construindo bagagem para acertar mais da próxima vez. Né? E não ter medo de errar, né? Eu acho que a gente aprende, né? E ouvir, como você falou, ter atenção na posição do outro, o que o outro traz para a gente, né? Acho que você trouxe pontos muito importantes. Muito eu obrigado. acho que os Queria te alunos agradecer. hoje, eu sei que já está acabando o tempo, mas acho que uma coisa que Fica à vontade. as empresas estão mais abertas também hoje, elas são mais flexíveis. Então, o ambiente que os jovens vão encontrar hoje nas empresas e instituições é um ambiente mais flexível, se fala muito em diversidade, inclusão e de vários aspectos. Ou seja, dá para fazer a coisa acontecer com mais leveza, realmente. Tem muitas políticas de well-being nas empresas, fala-se muito sobre a questão de acolhimento, tal, de bem-estar. Então, assim, só para dizer que anos passados as empresas eram mais duras, né? Era um ambiente Sim. mais hostil, digamos assim. Hoje eu acredito que tem muita tecnologia envolvida, muita digitalização. As áreas de trabalho agora, Geraldo, você deve conhecer, né? São maravilhosas, são quase playgrounds. Você tem, às vezes, mesa de ping-pong, né? Eu sou carioca, então eu falo totó e ping-pong. Às vezes você pode ir lá, no momento, dar uma relaxada, tomar um café e jogar alguma coisa. Então, assim, dá para ser realmente a coisa mais prazerosa. Então é bom aproveitar esse momento. Sem dúvida. Esse é outro ponto também legal que você trouxe, né? Como as empresas também, como organizações, estão vendo que elas têm que reagir, têm que se tornar mais flexíveis, mais inclusivas, né? Para que elas possam, inclusive, atrair os talentos e ter as pessoas engajadas, né? E felizes no trabalho, né? Porque Lógico, a gente sabe que se a pessoa poder produzir, né? No sentido de ser criativa, ter boas ideias, ela tem que estar feliz. Eu acho que é uma coisa fundamental, né? Tem que estar se sentindo bem naquele ambiente, né? Com todos os desafios, com todas as dificuldades que existem, com as quais a gente tem na nossa existência, na nossa vida. Né? perfeito. Perfeito, Rafael. Eu acho que foi excelente. Muito obrigado. Não tem como te agradecer aí por essa Eu que agradeço. participação. Esse é o nosso primeiro programa aí da Conexão Corporativa, mas eu acho que a gente começou muito bem. Eu acho que você pegou muito a ideia, porque é isso mesmo, é falar um pouco de você, dos seus desafios, das suas oportunidades, e o objetivo é quem está lá do outro lado, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, no sentido de poder aí dar algumas dicas, né, fazer compartilhar a sua vivência, a sua experiência, para que a gente possa ajudar a quem está aí chegando no mercado, que está ainda
pensando o que vai fazer, como vai fazer, né? Então tenho certeza que a experiência de sua vida aí profissional e tudo que você compartilhou com a gente vai ser muito importante para eles. Muito obrigado, tá bom? E Eu que sucesso aí para agradeço, você no Japão. desejo sucesso no programa e precisando, estou à disposição, mesmo com fuso horário. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.